Oi, pessoal. Na aula passada, a gente falou sobre a divisão do espectro em acústica de salas nas regiões X, A, B e C. A região X, onde a gente não tem modos, a região A, onde é dominada pelos modos acústicos, mas são poucos modos por hertz, por frequência, e na região B e C, onde a gente tem muitos modos e a gente trata com acústica e estatística. Nesse capítulo, a gente está preocupado particularmente com a região A, e a gente terminou a aula passada falando sobre as transições, as frequências de transição entre as regiões X, A, B e C. Então, para a fronteira entre a região X e a região A é definida pela primeira ressonância, e particularmente hoje a gente está interessado na fronteira entre a região A e a região B, que vai definir aí até que frequência a gente vai analisar ou avaliar nesse capítulo. Isso vai ser dado pela frequência de Schroeder, que é um parâmetro importantíssimo de definição dentro de acústica de salas. Da onde vem essa expressão da frequência de Schroeder? Tá? Bom, lá nos anos 60, 70, o Schroeder, que é o Manfred Schroeder, que foi um professor alemão, ele trabalhou muito proximamente ao Heinrich Kuttruff, que é professor do ITA lá em Aachen, que a gente tem uma boa relação, e eles trabalharam muito com essas análises estatísticas dentro de salas em geral. E, particularmente, eles analisaram bastante magnitudes de respostas em frequência que eles mediam nas salas e fizeram algumas análises bem profundas sobre o comportamento estatístico dessa magnitude da resposta em frequência, certo? E eles chegaram a uma conclusão de que existia uma zona de transição que dependia do tempo de reverberação e do volume da sala, né? Aonde existia mais que 3 modos por hertz, desculpa. Então, essa expressão aqui, ela sai de uma série de análises estatísticas da magnitude da resposta em frequência em salas, de várias salas e várias medições de posição de fonte e sensores, e ela considera que, na verdade, a partir desta frequência, a gente tem 3 modos por hertz. Então, a gente tem uma superposição de 3 modos dentro da banda de 1 hertz apenas, certo? Então, a gente já tem uma zona em que a gente não consegue mais formar um pico na resposta, na magnitude da resposta em frequência, que vai ser causado por um modo. Então, a gente tem, normalmente, mais de 3 modos, 3 ou mais modos causando um pico dessa ressonância, e aí a gente tem um comportamento, a partir daí, que pode ser considerado estatístico. Então, a frequência de Schroeder sai disso, né, dessa definição de que a partir de ter 3 modos por hertz, a gente pode considerar um comportamento estatístico, e essa transição é dada por essa expressão que depende do tempo de reverberação e do volume da sala. O que vocês podem perceber nessa expressão é que quanto maior for o volume da sala, quanto maior for a nossa sala, menor vai ser a frequência de Schroeder, ou seja, mais a gente vai comprimir a região A e vai torná-la uma frequência mais baixa. Então, grandes salas de concerto que tem um volume muito grande, às vezes tem frequência de Schroeder lá na ordem dos 20 Hz ou até antes. A gente já modelou salas que tem frequência de Schroeder antes dos 20 Hz. Então, a gente não precisa se preocupar muito com a zona de baixa frequência. Em geral, todo o espectro dentro da sala vai ter um comportamento já mais próximo de um comportamento estatístico, certo? Mas pequenos estúdios ou salas de gravação, salas de reprodução de áudio, home theaters, pequenas salas de aula, etc., eles vão ter frequência de Schroeder que pode chegar na ordem das centenas de hertz, porque o volume é muito pequeno, certo? Então, quando o volume é pequeno, normalmente a gente tem frequências de Schroeder que adentram na banda de frequência de interesse audível, né? E muitas vezes adentram na banda que a gente precisa ter fontes reproduzindo som com qualidade dentro da sala. Então, no caso de um estúdio, onde a gente está ouvindo música, etc., a gente pode ter, dependendo do tamanho do estúdio, uma frequência de Schroeder da ordem de talvez uma centena ou 2 centenas de hertz, 200 hertz ou 150 hertz, algo do tipo. E a gente tem toda uma zona de espectro para tratar,
que vai reproduzir baixa frequência dentro da sala e que vai ter um comportamento modal, governado ali pela região A ali de baixas frequências, que é um problema que a gente tem que tratar com o rigor necessário e com as ferramentas necessárias para a gente absorver e controlar as baixas frequências, como, por exemplo, lá, os absorvedores de membrana que a gente viu no capítulo de absorção. O outro parâmetro que controla a frequência é o tempo de reverberação. O tempo de reverberação ele tem a ver com o amortecimento do modo. Tá? Ele basicamente, se a gente voltar no espectro, né, se a gente tem um pequeno tempo de reverberação, essas ressonâncias elas vão ser muito elevadas e muito estreitas, porque o amortecimento do modo ou da ressonância vai ser baixo. Se a gente aumentar o tempo de reverberação, diminuir, desculpa, o tempo de reverberação, ou seja, aumentar a quantidade de absorção que tem dentro da sala, naturalmente esses modos eles vão ficar mais amortecidos, né? E aí a gente vai ter um modo que vai ter menos amplitude e uma largura de banda um pouco maior. Então o que acontece é que o modo que era muito estreito começa a ficar mais abaulado, e aí o que acontece? Quando a gente vai aumentando na frequência, um modo começa a juntar no outro. Então a superposição modal ela acontece numa frequência menor, porque a gente vai ter uma sobreposição, essa superposição modal feita por causa do amortecimento do modo. Como os modos estão mais amortecidos, um vai juntar no outro porque o amortecimento abaula essa ressonância, certo? Então, quando a gente trata essa frequência de Schroeder, né, o amortecimento da sala, o tempo de reverberação da sala, também impacta. Quanto menor for o tempo de reverberação, menor vai ser a frequência de Schroeder. E quanto maior for o tempo de reverberação, maior vai ser a frequência de Schroeder também. Tá? Por isso que num home studio, normalmente a gente quer baixar esse tempo de reverberação, não só para baixar a frequência de Schroeder, mas para amortecer, de fato, os modos acústicos. Tá? Só para dar um pouco de perspectiva também a respeito da frequência de Schroeder para vocês, né? A primeira equação proposta pelo Schroeder e pelo Kutroff lá atrás, ela presumia a existência de 6 modos por Hertz. Era uma equação mais conservadora. E com o tempo, se percebeu que ela podia ser um pouco mais liberal, vamos dizer assim, né? Então, a primeira equação usava não o 2000, mas o 4000. Talvez vocês se deparem numa literatura um pouco mais antiga com esse número 4000 por aí, né? E fique confuso por que é 4000. Na verdade, 4000 é por causa da pressuposição de que a gente pode assumir comportamento estatístico a partir de 3 modos por Hertz ou de 6 modos por Hertz. Tá? E há outras formas de fazer uma estimativa de quando o comportamento da sala vai se tornar estatístico. Tá? Em janeiro desse ano, eu fui coautor de um artigo com um colega da UTFPR e outros colegas da UTFPR no Paraná, particularmente o Márcio Velar, que usou um modelo computacional desenvolvido na engenharia acústica para rodar alguns cálculos. E, ao contrário do Schroeder, que analisou a magnitude da resposta em frequência, nesse artigo a gente analisa a fase da resposta em frequência e define uma região de transição baseado em métricas estatísticas, como kurtose, por exemplo. Né? O artigo está na Applied Acoustics, tá? Eu vou deixar o link para vocês como uma literatura alternativa para essa aula, e vocês podem lá verificar o que a gente fez e talvez fazer perguntas e interagir através aí das redes sociais, certo? Uma outra alternativa é usar arrays de microfones, né? Nesse caso, o que a gente tem? Tem, por exemplo, esse artigo na JASA, muito interessante, é do pessoal da DTU, na Dinamarca. Então, o que foi feito aqui, né? Isso aqui é um estudo baseado em arrays de microfone. Então, nesse caso, eles usaram um array esférico. Isso aqui é o array esférico que eles têm. É uma esfera rígida que tem um monte de microfones na superfície. E, nesse caso, o que acontece? A gente tem o campo sonoro dentro da sala chegando no array. Como o array ele tem um monte de microfones, a gente pode usar um processo matemático, depois que a gente mede as respostas ao impulso de todos os microfones do array, a
a gente usa um processo matemático que a gente chama de decomposição do campo acústico. Basicamente, esse processo de decomposição, o que ele vai tentar fazer com o que a gente mediu, é tentar decompor, né, ou estimar a energia oriunda de cada direção. Então, ele tenta saber de cada direção quanta energia vem. E a gente pode usar essa informação direcional da energia para fazer uma estimativa de quão isotrópico ou de quão uniforme é o campo acústico ao redor do array. E isotropia é uma medida pode ser usada como uma medida de difusividade do campo acústico, certo? Então, é uma outra métrica, diferente das métricas do Schroeder e da métrica que a gente analisou no artigo da Applied Acoustics, mas também é uma métrica muito interessante, uma alternativa interessante para definir zonas de transição aí em salas, né? Zonas de transição para um comportamento mais estatístico, certo? Bem, sobre a frequência de Schroeder, para a gente concluir, né? Ela é muito importante, então tá em vermelho aqui no slide, não é por acaso. Use a frequência de Schroeder em todas as suas análises, né? Tenha ela sempre no cantinho dizendo assim, a frequência de Schroeder é 132 Hz. Por quê? Quando você roda uma simulação em acústica geométrica ou calcula o T60 por acústica estatística, lá com a fórmula do Sabine, o Eyring, a gente vai ver no futuro, ou quando você mede coisas como isolamento acústico, isolamento sonoro ou outras medidas em uma sala, né? A sala na qual você está medindo ou a qual você está simulando, ela vai ter fisicamente, né, uma zona de transição entre a região A e a região B e a região C, certo? Então, a gente vai ter uma zona de transição ali entre o comportamento modal e o comportamento estatístico geométrico. Tá? Tais simulações e muitas medições, como o isolamento acústico, por exemplo, elas assumem campo difuso, elas calculam parâmetros baseados em teorias estatísticas, ou em teorias que valem para o comportamento estatístico, certo? E talvez essa pressuposição que você tem no cálculo, tanto da tua simulação como da tua medição, do pós-processamento da tua medição, ele não seja válido em baixa frequência. Então, se você está usando teoria estatística para calcular isolamento, talvez isso não seja válido em baixa frequência, porque em baixa frequência você não vai ter um comportamento estatístico do campo acústico, certo? Então, o que está em jogo nesse caso, quando a gente fala em usar a frequência de Schroeder em todas as análises, né? Estabelecer um limite, essa zona de transição entre a região A e a região estatística e geométrica, é importante para definir a sua capacidade de concluir coisas a respeito do teu resultado, certo? Se você está medindo o isolamento de uma parede numa câmara reverberante relativamente pequena, que tem frequência de Schroeder na ordem lá dos 150 Hz, às vezes 200 Hz, porque o tempo de vibração é alto, tá? O que acontece? Você não consegue concluir nada sobre o isolamento abaixo da frequência de Schroeder, pelo menos. Por quê? Se você está usando teoria estatística para calcular o isolamento e a teoria estatística não é válida abaixo dos 150 Hz ou abaixo da frequência de Schroeder, então, abaixo dessa zona de frequência, a gente não tem como concluir que o isolamento da parede que você mediu é x dB a mais ou melhor do que a outra que você mediu, porque a tua região de incerteza ou de confiança no modelo que você está usando para calcular o isolamento, ela é muito baixa. Então, manter a frequência de Schroeder na tua simulação ou na tua medição, né, manter ela à vista e sempre na sua cara e na cara de quem está lendo o teu relatório, o teu resultado, é muito importante para dizer, olha, a partir dessa frequência, nós confiamos no resultado e podemos discutir os resultados com confiança. Abaixo dessa frequência, a gente tem que usar outra alternativa. Existem algumas alternativas que estão sendo propostas, de isolamento em baixa frequência, por exemplo. Isso não vem ao caso agora. O ponto é que usar essa frequência de transição e explicitá-la é muito importante para definir a confiança nos resultados que a gente está discutindo. Beleza? É isso aí. Até a próxima aula.